Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? É uma alegria estar aqui, é motivo de grande alegria para mim estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, compartilhar das Escrituras com gente tão querida e amigos tão queridos. É muito bom ver vocês novamente aqui nesse ano que inicia, uma alegria para o meu coração. Mas é também um desafio muito grande, porque falar desse púlpito aqui é um desafio. Esse púlpito aqui ele é frequentado por gente muito boa, por pregadores de muito quilate, de modo que falar para vocês aqui é algo que traz apreensão, deixa a gente um pouco nervoso, apreensivo. Por isso que o meu desejo aqui hoje não é nada mais do que falar a palavra de Deus, explanar um pouco das Escrituras para vocês. E eu quero elogiar os irmãos por causa disso. É um elogio que eu faço publicamente para a igreja, de que os irmãos me lembram as pessoas de Bereia. Quando o apóstolo Paulo estava passando por essa cidade, ele explanava a sua mensagem a respeito do Evangelho de Cristo, aquelas pessoas não diziam amém de primeira mão para tudo que Paulo dizia. Mas elas iam verificar nas Escrituras para ver se de fato aquilo que Paulo estava dizendo estava de acordo com as Escrituras. E nisso os irmãos me lembram os crentes de Bereia. Porque os irmãos não dizem amém para tudo o que é falado por aí, mas vão antes nas Escrituras e estão desejosos de aprender nas Escrituras se aquilo que é falado daqui está de acordo com a santa palavra de Deus. Amém? Então o meu desejo hoje aqui não é falar nada mais do que explanar um trecho da palavra de Deus com vocês. Então vamos ler juntos, guardando reverência no nosso coração, ainda que sentados, um trecho que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, verso 17. Leremos do verso 17 até o verso 26. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 17 até o 26. É um texto famoso, vocês conhecem. E o meu desafio aqui hoje desse texto é tentar trazer todos os níveis, tudo que acontece, tanta coisa que está acontecendo aqui, que a gente possa ler com carinho ele, e a gente possa ir vendo tudo que está acontecendo nessas tão poucas linhas, mas que é uma mensagem extremamente profunda. Amém? Vamos ler? Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: Certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Verso 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Oremos. Pai Santo, as Escrituras Sagradas, a Tua verdade, a Tua palavra revelada a nós, Pai, foram lidas, e nós te agradecemos porque esse texto chegou até nós, te agradecemos porque temos acesso a ele, Pai, e pedimos que o Senhor se digne a falar conosco hoje, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, saia do Teu trono e encontre no coração dos meus irmãos aqui, dos Teus servos, dessas pessoas, Pai, um campo fértil, Senhor. Que possa frutificar essa palavra, possa fazer sentido para elas, e que o poder do Senhor,
assim como estava com Jesus naquele dia, é o mesmo poder que está aqui hoje, Senhor, para agir nas nossas vidas e transformar vidas, Pai. Por isso pedimos ao Senhor que pela Tua misericórdia, o Senhor derrame da Sua graça e do Teu poder sobre nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a explanação hoje vai ser basicamente em duas fases, digamos assim. A primeira, a gente vai ver, do ponto de vista de Jesus, tudo que Jesus fez para essa pessoa, o que estava acontecendo nessa cena, a relação de Jesus com os fariseus e os mestres da lei, a autoridade de Jesus. E do outro, a gente vai ver dessa pessoa que teve um encontro com Jesus, desse paralítico que foi levado até Jesus e que teve a sua vida transformada. Amém? Vamos lá. O contexto vocês conhecem, vocês sabem o que estava acontecendo ali. Lucas não nos fala, mas Marcos revela que eles estavam na cidade de Cafarnaum, que era, digamos assim, a base missionária de Jesus. Fica ao norte de Jerusalém, ao norte de Israel, perdão, perto ali do lago de Genezaré, era a base missionária de Jesus, era dali que Jesus saía para pregar. Estava no começo do ministério de Jesus, mais ou menos, mas ele já era muito famoso. Já tinha feito muita coisa interessante e importante, já estava ensinando muita coisa, tanto é que muita gente vinha até ele. Era uma multidão que estava ali naquela casa. E não somente gente ao redor estava vindo até ele, mas ele chamou a atenção das autoridades religiosas da época, que eram também uma espécie de autoridade judicial em algum nível, em alguma medida. Até que eles podiam investigar e processar aquelas pessoas. E Jesus chama a atenção dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei, que são essas autoridades religiosas. Então imagine o cenário, Jesus está na casa dele, era uma casa, de certa forma ali, a base missionária dele, um monte de gente estava em volta, gente de todas as aldeias da região, muita gente estava em volta, inclusive fariseus e mestres da lei, e Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, fazendo um sermão, beleza? Esse é mais ou menos o contexto aqui do verso 17 que a gente leu. No verso 18, a gente tem a introdução de algo novo. Vieram alguns homens, a gente não sabe quantos aqui pelo texto de Lucas, mas Marcos nos diz que eram 4 homens. E eles eram homens feitos já, não eram adolescentes, não eram meninos, não eram crianças. É importante essa palavra, que eles já eram homens feitos. Depois a gente vai ver por quê. Eles trazem um 5º homem numa maca, numa padiola. E eles tentam chegar perto de Jesus. E eles tentam fazê-lo entrar na casa, está ali no verso 18, para colocá-lo diante de Jesus. E o 19 diz, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço, baixaram a maca, bem em frente de Jesus. Então imaginem a cena, vem aqueles 4 camaradas carregando um 5º, tentam chegar perto de Jesus, não conseguem porque tem muita gente em volta deles, eles talvez tenham pedido, com licença, posso passar, estou tentando levar um doente lá para Jesus, eles não conseguem. Diante da indiferença da multidão, eles dão a volta, talvez tenham dado a volta na quadra, entram por trás no terreno da casa e vem uma escada lá. As casas daquela época da Palestina, os terraços eram rasos, assim, de modo que era possível subir. Então sempre alguma coisa tinha lá em cima, assim, né, uma espécie de laje, digamos assim. Ainda que Lucas aqui ele relate telhas, depois a gente vai ver, mas ele relata casas romanas, é bem mais provável que eram placas de barro, digamos assim, telhados de feno também. O fato é que eles conseguem subir até lá, talvez tenham, e vejam meus amigos, não só carregaram, deram a volta na multidão, sobem num telhado. Imagine a cena, está aqui, imagine que eu sou Jesus, está falando, a gente está numa casa e de repente começa a cair as telhas, assim, o feno, e eles destroem, pelo menos parte do telhado, porque a maca inteira é passada. O texto original diz que a maca inteira passa. E o que Jesus faz? Jesus estava ensinando, lembra, no verso 19? Jesus fala, ô meu amigo, está de sacanagem aqui, eu quebrar tudo minha casa, quebrou aqui meu telhado, vou ter que pagar. Simão, Pedro, como é que se deixa isso, cara? Você não estava responsável pela segurança? Estou ensinando. Como é que se deixa isso acontecer? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus interrompeu o seu discurso. Começa a cair. Tem gente destruindo o telhado. Desce uma maca, um ser humano descendo lá. Provavelmente eles desceram com cordas, algo assim. O fato é que eles deram um jeito de descer. E Jesus viu-lhes a fé.
Verso 20, meus irmãos. Vendo a fé que eles tinham. O Lucas usa um termo que é justamente esse. A fé era deles, dos 5. Não só daquele homem que estava na maca, mas de todos eles que trouxeram. Jesus olha a fé deles. Tanto daquele que estivera diante de Jesus, quanto o dos 4 que os trouxeram diante de Jesus. 4 pessoas trazem 1/5 diante de Jesus. E Jesus olha para a fé de todos, não só de um. É uma fé comunitária que está em operação aqui. É uma fé que está envolvendo mais de uma pessoa. 4 homens sãos, que tinham força para carregar 1/5 dentro de uma maca, tem fé para levar esse amigo deles diante de Jesus. E Jesus viu a fé deles, não só de um, mas deles. Uma fé comunitária, meus irmãos, que age um na vida dos outros, de maneira prática, para trazê-los diante de Jesus, para trazer o amigo diante de Jesus. Então, no mesmo verso 20, a gente vê Jesus diz o seguinte para ele. Homem, os seus pecados estão perdoados. Versos 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Meus irmãos, até então, essa pergunta dos fariseus, ela faz todo sentido. Porque o pecado é uma ofensa contra Deus. Ora, se o pecado é uma ofensa contra Deus, quem é esse camarada? Quem é esse rapaz aí? Mais ou menos 30 anos. Está dizendo que os pecados do paralítico estão perdoados? Essa pergunta é interessante. Principalmente se a gente entender o contexto dos fariseus. Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, daquele período ali, ele vai dizer que os fariseus nessa época eram mais ou menos uns 6.000. Não era muita gente, mas também não era pouca. Eles tinham certa influência. A instituição do farisaísmo, dos fariseus, ela foi muito importante para a manutenção da cultura hebraica. Surgiu, muito provavelmente, no exílio da Babilônia. Quando vocês sabem, quando os judeus foram tirados de Jerusalém e da Judéia, o templo foi destruído, Jerusalém foi incendiada, os judeus são levados para a Babilônia e lá surge essa instituição, tanto dos fariseus, a própria sinagoga surge lá com esse sentido, de manter a lei de Deus, de manter a obediência. O que os fariseus queriam, meus irmãos, o que é importante que eles faziam era o seguinte: precisamos obedecer a lei de Deus, porque se nós fomos para o exílio, se o nosso país foi destruído, se Deus veio com tanta ira sobre nós, é porque a gente pecou. Então a gente precisa obedecer a Deus. Essa era mais ou menos a origem da instituição dos fariseus. O fato é que eles foram a um extremo absurdo de tentar. Eles produziram uma literatura muito boa, a literatura rabínica da época é muito boa. Só que eles foram para extremos absurdos, ao ponto de Jesus depois dizer: vocês colocam sobre os outros fardos que nem vocês carregam. Alguns estudiosos vão dizer que eles tentavam como se fosse colocar uma cerca para proteger a lei de Deus, da seguinte maneira assim: não pode de jeito nenhum nem pensar em quebrar um mandamento, por menor que seja, porque senão a ira de Deus vai vir sobre nós. Então, por exemplo, tem um mandamento, é só um exemplo para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. O mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Beleza, está lá. O que os fariseus faziam? Não falavam de maneira nenhuma o nome de Deus. Mas não é isso que o mandamento está dizendo. O mandamento está dizendo: não tome o nome de Deus em vão. Não está dizendo para você não falar o nome de Deus. Ou seja, esse passo a mais que trazia peso, trazia dificuldade. Na literatura rabínica da época, e por que eu estou dizendo isso agora, meus irmãos? Na literatura rabínica da época, o pecado era visto como castigo, a doença era vista como pecado, era castigo de Deus. Vocês sabem, João 9:2, os discípulos de Jesus diante de um cego perguntam: quem que foi que pecou? Foi ele ou foi a família dele, os pais dele, para ele estar cego desse jeito? É a mesma coisa para esse paralítico aqui. Está nessa situação,
porque tem pecado. Ou ele pecou, ou os pais dele pecaram. E mais ainda, a literatura rabínica dizia o seguinte, que se a cura não vem, é porque o pecado não foi perdoado. Ou seja, é pecador, ou é de uma família de pecador, está sofrendo assim porque pecou, e mais, Deus não perdoou o pecado porque não veio a cura. Nesse sentido, meus irmãos, a gente pode entender por que Jesus olha para ele e fala assim, lá no verso 20, homem, os seus pecados estão perdoados. O 21, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Lemos esse já, né? Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Então Jesus responde no 22, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O que Jesus está dizendo assim, se o problema é falta de perdão, se vocês estão dizendo que o problema é pecado, se vocês estão dizendo que ele está assim porque ele pecou, ou porque ele é de uma família de pecadores, ou porque o perdão de Deus não veio sobre eles, pronto, está resolvido. Homem, os teus pecados estão perdoados. Ah, vocês estão duvidando ainda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu lhes digo, levanta-se e anda. E o homem levantou-se e andou. O que isso significa? Que se os fariseus jogassem pelas próprias regras deles, eles deveriam reconhecer, de fato a cura veio, então o perdão veio. Ora, se o perdão veio, esse cara é enviado de Deus. Mas não é, a gente sabe que não é assim que eles pensavam, né? Não foi assim o que aconteceu. Mas o fato é, meus irmãos, pecado, melhor dizendo, doença, não é falta de pecado. Desculpa, não é falta de perdão. Perdão. Não é falta de perdão de Deus. Se você está doente, está sofrendo por alguma questão, não pense que Deus não olha para você, ou não pense que o juízo de Deus está sobre você. Queridos irmãos, aquela palavra que ecoou lá naquela casa em Cafarnaum, está aqui hoje ecoando. Jesus Cristo disse lá e diz hoje, os teus pecados estão perdoados. E não só isso, levanta-se e anda. Por mais que hoje não tenha, creio, nenhum paralítico aqui que necessite dessa palavra, né? E a gente nem sabe se esse é o propósito de Deus, o fato é, a palavra de Jesus para a gente se levantar e andar, continua. Se aquilo que te prendia, a gente não sabe o que vai na alma de todos os irmãos, as dificuldades que a gente tem, aquilo que a sociedade coloca sobre nós, a gente não sabe, eu não sei o que está acontecendo, o que vai no coração de cada um de vocês. Nesse primeiro culto do ano, né, de janeiro, a palavra é essa, meus irmãos, os teus pecados estão perdoados, levante-se e anda. Vamos caminhar. O que ficou para trás ficou. Se você está sofrendo, tem alguma dificuldade, Jesus Cristo significa o reino de Deus que chegou. Ele estava ensinando lá no começo. O que Jesus ensinava, meus irmãos, está no Evangelho de Marcos, de Mateus, vocês sabem. Mas no começo do seu ministério o reino de Deus chegou. Arrependam-se, a palavra é metanoia. Mudem a maneira de pensar, olhem para o mundo de uma maneira diferente, da perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é essa, os seus pecados estão perdoados, levanta-se e ande. Não por menos, meus irmãos, aquele homem, no verso 25, imediatamente se levantou, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus, glorificando a Deus. A sua vida foi mudada, porque ele esteve diante de Jesus. Diante de Jesus. Não por menos, no verso 26 a gente vê. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eles ficaram com medo. A palavra grega ali é medo, temor do que aconteceu.
Coisas extraordinárias eles presenciaram e glorificaram a Deus por causa disso. Esse é o poder de Jesus, meus irmãos, que nos, dia após dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Elas são a causa de não sermos consumidos. De certa maneira, de uma maneira muito breve, objetiva, foi isso que aconteceu quando a gente vê da relação, quem é Jesus, o que os fariseus estavam fazendo ali, perguntaram para ele, e como a vida desse homem foi transformada, estando diante de Jesus. Vamos falar um pouco agora sobre ele, esse paralítico, paralisado. A gente não sabe o nome dele. A gente não sabe por que ele ficou paralítico. A gente não sabe quantos anos ele tinha, mas ele era um homem. A palavra grega é para homem, ou seja, ele já tinha certa idade. Mas a gente pode pensar, se o que eles viram era algo tão maravilhoso, tão extraordinário, não é pouca coisa a paralisia desse homem. Quem sabe foi algo de criança, algum problema no parto, ou mesmo a paralisia infantil, ou ele tem se acidentado depois. O fato é que a gente não sabe, mas ele era paralítico. E você pode imaginar naquela época uma criança paralítica, vendo as crianças brincando e correndo pelos pátios da Palestina. As crianças naquela época corriam também para lá e para cá e faziam bagunça. E ele estava lá sentado. Não tinha cadeira de roda. Muito provavelmente não tinha cadeira de roda para ele. Eu nem sei se tinha inventado a cadeira de roda naquela época, mas ele não tinha. E eles estavam lá vendo as crianças correndo. Mas o fato é, meus irmãos, que ele tinha 4 amigos. Quem sabe eram amigos de infância, que ao verem o amigo sentado enquanto estava todo mundo correndo, eles iam lá perto e colocavam ele no meio da brincadeira. Vamos brincar junto aqui em volta dele. E eles cresceram e viram a angústia daquele amigo. O fato dele não andar, meus irmãos, naquela época era muito problemático, porque ele não era um ser humano completo. Faltava algo para ele, principalmente numa sociedade patriarcal, no sentido dele poder prover o sustento dele e da família dele. Naquela época, meus amigos, não tinha INSS, não tinha a aposentadoria por invalidez. Ele era dependente. Quem sabe esses amigos, tendo que trabalhar, não traziam doações para ele sempre. Você pode imaginar esse ser humano, vendo esses amigos, fazendo tudo isso e ele lá sentado, sendo um peso. E os anos passam e nada acontece. E todo mundo olhando para ele, os fariseus, como a gente viu, olhando para ele, diziam o seguinte: o juízo de Deus está representado aí, E ele sentado ouvindo isso. Porque é pecador, ou porque é de uma família de pecadores, e mais ainda, o perdão de Deus não veio, porque ele não tem cura. E além, o estigma que essa pessoa carregava. Eu imagino, então, numa tarde, depois do trabalho, quem sabe, ele estava sentado lá na casa dele, e os 4 amigos se reúnem. E um deles fala: rapaz, senta aqui que eu vou contar um negócio para você. Tem um mestre novo, um rapaz, que está andando por essa região aqui, e todo mundo está dizendo que ele tem feito um monte de milagre. É um profeta das Escrituras, não tenha dúvida. Os cegos estão vendo, tem leproso que está sendo curado, o cara tem autoridade até sobre os demônios, ele fala uma palavra e os demônios saem. A gente tem que levar você lá para frente dele. É a única esperança, vamos levar você lá. E quem sabe ele fala: não, cara, já surgiu um monte de profeta por aí falando que tinha poder para fazer, não vou. E um deles insistiu: não, nós vamos sim, nós vamos levar diante de Jesus. Porque se Deus não está com esse cara, eu não sei com quem que está. É muito milagre que esse cara está fazendo, vamos lá. A gente não sabe, meus irmãos, se esse paralítico era de Cafarnaum, a cidade em que Jesus estava. Nós lemos ali que gente de todas as aldeias ao redor estavam vindo. Quem sabe esse paralítico não era de uma aldeia ao redor. E você pode imaginar 4 homens carregando uma maca com um quinto em cima, que não é coisa pouca, caminhar, sei lá, quilômetros para chegar diante de Jesus. O esforço que eles fizeram. E chegando lá, meus irmãos, tem um monte de gente. E eles vão educadamente e falam assim: com licença, por gentileza,
Tem uma pessoa que não consegue andar aqui, está querendo chegar perto de Jesus. Por favor, podem abrir o caminho? E ninguém faz nada. Azar o dele que ele está paralítico. Estou ouvindo Jesus aqui. O problema é dele. Eu vou ficar aqui ouvindo. Não vou sair daqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas eles não desistem. Quem sabe o paralítico tenha dito, ou algum dos outros amigos, né? Não, tá. Aí a gente tentou, não deu. Mas eles insistem, não, vamos ter que dar um jeito. Eles, como eu comentei, talvez eles tenham dado a volta na quadra, entram por trás do terreno da casa, vê que está tudo meio fechado, não dá para passar. E um deles tem a maravilhosa ideia de dizer, vamos subir. Subir e fazer o quê lá? Não, a gente vai descer, o único jeito de descer lá é por ali, vamos subir. E vocês podem imaginar, além do esforço de ter carregado, de ter dado a volta na multidão, ter que subir lá em cima. Gente, o que eles fazem quando eles sobem lá em cima? Eles quebram o telhado. Eles destroem patrimônio alheio. Destroem patrimônio, pelo menos em parte eles destroem. Para botar uma pessoa diante de Jesus. Quando ele desce, Jesus interrompe o sermão. Jesus estava ensinando, e Jesus fala, só um minuto, pessoal. O que interrompeu o sermão de Jesus, meus irmãos, foi a fé dessas pessoas. Foi a fé desses amigos, desses 5 que estavam caminhando para lá e para cá, tentando uma maneira de chegar perto de Jesus, por mais que estivesse muito difícil. E Jesus viu essa fé. Dos 5, essa fé comunitária. Jesus transformou a vida deles. Não só dele, mas deles também. Principalmente do paralítico, claro. Quando ele disse, os seus pecados estão perdoados. Todo o estigma que a sociedade estava colocando contra ele. De ser pecador. De que não tem jeito para você. De que se você está desse jeito é porque você pecou. E que Deus, mais ainda, que se você está desse jeito é porque Deus não te perdoou. Jesus disse para ele, não, meus amigos, não. Jesus manifesta o perdão de Deus na vida deles, na vida dele em especial. Uma transformação de vida, dizendo o seguinte, Deus se importa com você. Deus te ama, meu amigo. Assim como a gente pode fazer um paralelo com o cego lá de João 9, que Jesus fala, nem ele pecou e nem a família dele pecou. Ele está assim para que o poder de Deus possa se manifestar. Quem sabe não foi a mesma coisa ali com aquela pessoa. E ele então, ao ouvir esse perdão, ao ouvir essa palavra de cura, pega a maca, aquilo que carregava ele, agora ele carrega e vai para casa louvando a Deus. Lucas é o único que diz, o único evangelista que diz que ele volta para casa louvando a Deus, glorificado seja Deus. Você pode imaginar, ele sai de perto da multidão, eu acho que lá em cima, a hora que os 4 amigos, a hora que eles, olhando lá pelo buraco, né, vem o homem se levantar, eles devem ter comemorado, não pode. Com certeza, meus irmãos, deu certo. A gente caminhou quilômetros, quem sabe? Teve que dar volta na multidão, subiu aqui em cima, quebrou o telhado, vai ter que pagar isso aqui depois para Jesus ali. Mas deu certo, que bom que deu certo. A gente trouxe ele aqui aos pés de Jesus. E a vida dele foi transformada, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fé comunitária, que traz gente para perto de Jesus. A fé que não é só daquela pessoa que está aos pés de Jesus, mas é de todo mundo que está trazendo ela para cá. Querido amigo, repito, eu não sei a maneira como você chegou aqui, não sei por que você chegou aqui, como você chegou, talvez chegou arrastado. O fato é que a palavra de Jesus para aquela época, para aquele dia, para aquela casa, é a mesma para hoje. A restauração de vida aos pés de Jesus. A perdão de pecados.
a cura da alma e a cura do corpo também. A gente caminhar, levantar, pegar a nossa maca e caminhar nesse ano que está se iniciando com toda a fé, sabendo que Jesus é bom e que a gente faz parte de uma comunidade de fé. Como eu sou abençoado, meus irmãos, pela comunidade de fé a qual eu pertenço. Eu posso falar não só aqui da igreja, como é bom vir para cá, como é bom trazer as crianças para cá. No PGM também eu sou muito abençoado. Eu sou abençoado, meus irmãos, quando a gente compartilha, quando a gente fala da semana que passou, das dificuldades que teve, das alegrias que passou, quando a gente compartilha pedidos de oração, isso é muito bom para mim. Porque a gente vê que todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades, ou dificuldades semelhantes, ou que no final das contas todo mundo está passando por alguma coisa e que Deus tem auxiliado, tem nos capacitado para continuar. Eu quero terminar dizendo o seguinte: ele tinha 4 amigos, e nesse ano que vai iniciar, esse paralítico tinha 4 amigos. Nesse ano que vai iniciar, o Adriano até já comentou sobre várias resoluções que a gente pode ter, né, para aquilo que a gente vai fazer nesse ano. Eu quero incentivar o seguinte: tenha amigos de fé, gente que incentive você a estar aos pés de Jesus. Vá atrás de gente que você possa orar junto, compartilhar das suas dificuldades, das suas alegrias juntos. Tenha amigos que te levem aos pés de Jesus. Mas seja também um amigo que traz pessoas aos pés de Jesus. Seja alguém que tá atento para as necessidades do outro. E de que a melhor coisa que você pode fazer para a vida dele é trazê-lo aos pés de Jesus. Queria que você orasse comigo agora, baixasse um pouco a sua cabeça. Oh, Deus, eu não sei como você chegou aqui, meu irmão, minha irmã. Não sei há quanto tempo você está na igreja. Mas nesse novo ano, nesse dia que se inicia, a gente pode com certeza dizer, conforme estava lá no Antigo Testamento, que esse é o dia, o aceitável do Senhor. Deus está aceitando novos alunos, novos discípulos. Jesus está aqui dizendo para você: os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Hoje é o dia para dizer, para estar aos pés de Jesus e pedir assim: Jesus, faz alguma coisa para mim. Eu estou precisando de você. Eu não sei nem o que isso significa, mas eu preciso de você. Jesus vai dizer assim: eu só quero que você ande comigo. Vamos caminhar juntos. Você vai levantar, vai pegar sua maca e vai caminhar e não vai estar sozinho. Eu vou estar com você. E a gente vai estar numa comunidade de fé. Os 4 amigos vão caminhar junto com vocês. Não tenha dúvida. Ver um milagre como esse, ninguém fica sem reagir. Vamos orar juntos, meus irmãos. Vamos caminhar juntos. Vamos fazer essa oração. Senhor, perdoa os nossos pecados. Vamos caminhar. Queremos caminhar contigo. Pai Santo, Pai de amor, nós bendizemos ao teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus que transforma vidas, Pai. De muitas maneiras, o Senhor transforma vidas. E estar aos pés de Jesus significa não mais ser a mesma pessoa. Significa ser transformado. Por isso ouve as orações que são feitas nesse lugar, Pai. Daquele que está dizendo assim: Jesus, vem andar comigo. Vem caminhar ao meu lado. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a caminhar nesse ano. Ó Deus, abençoa, Senhor. E caminhe junto, Senhor. Seja um Deus presente, Pai, como o Senhor é na vida desses meus irmãos e minhas irmãs. Abençoa a nossa comunidade de fé, ó Pai. Para que nos pequenos grupos, verdadeiras amizades possam surgir e frutificar, ó Deus. Que sejamos, Pai, como esses 4 amigos, Pai, que levam aquele que necessita diante de Jesus.
Que nós estejamos aos pés do Senhor nesse ano. Que nós sejamos amigos uns dos outros, Pai. Ó Deus, vem sobre nós, traz a cura sobre as nossas almas, Pai. E nesse ano caminhemos ao Teu lado, Pai, e ao lado da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.